Bom dia. A gente pede a atenção de todo mundo, que agora a gente vai dar início à cerimônia de abertura da CJ ONU. Matheus, vai lá. Bom dia a todos. Sejam bem-vindos à solenidade de abertura da simulação da Organização das Nações Unidas do Colégio Crescer de Jundiaí. E é com grande satisfação que convido todos os presentes a acompanharem a entrada dos delegados-chefes das representações das nações participantes do CJ-ONU. Seus lugares. Muito obrigado. Convidamos agora para compor a mesa solene a senhorita secretária-geral da CJ-ONU, Giovana Fernanda Gregório. Uma salva de palmas. Convido agora a compor a mesa solene a senhorita vice-secretária-geral da CJ-ONU, Lígia Vieira Borges. Convidamos agora para compor a mesa solene a senhora diretora Josimara Pincinato Albano. Convido a compor a mesa solene a coordenadora do ensino médio, professora Rosângela Godoy. Convido também a fazer parte desta mesa o coordenador do ensino médio, professor Murilo Ferretti de Souza. Convido agora a fazer parte desta mesa a idealizadora do projeto da CJ-ONU, professora Adriana Lucena. Convido agora a todos a se levantarem para cantar o hino nacional brasileiro. Famoso
céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece, gigante pela própria natureza, estrela forte, pálido, colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza, terra dourada, entre outras ilhas do Brasil, a pátria amada, dos filhos deste sol és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Para desejar boas-vindas a todos, passo a palavra à diretora do Colégio Crescer de Jundiaí, senhora Josimara Pincinato Albano. Bom dia a todos. Em nome do Colégio Crescer de Jundiaí, primeiramente, agradeço à Câmara Municipal de Jundiaí, na figura do seu presidente, vereador Marcelo Roberto Gastaldo, por ceder este nobre espaço à realização da nossa simulação da Organização das Nações Unidas. Agradeço à Rede Pitágoras por ter nos convidado para a simulação do Colégio Juarez no ano passado, o que se tornou o gatilho deste projeto. Agradeço aos professores do Colégio Crescer pelo empenho e dedicação para que pudéssemos estar aqui hoje. E, principalmente, agradeço aos nossos alunos. Vocês, alunos, são o único motivo de realizarmos tantos esforços para chegar até aqui. Uma das muitas missões de uma escola é preparar as gerações futuras para a vida. E um dos mais difíceis elementos dessa preparação é a autonomia. Como preparar as futuras gerações para um mundo que mal entendemos? Com problemas novos emergindo e alguns velhos que insistimos em não solucionar. Quando pensamos em simular o ambiente das grandes decisões diplomáticas, trazemos a ideia de colocar vocês em uma posição ímpar, a posição daqueles que tomam as mais impactantes e difíceis decisões da política global. Muitas vezes, essas decisões são tão complexas que demoram tempo demais para serem tomadas, se desprendendo do tempo das necessidades. Colocar estudantes do ensino médio para discutir esses assuntos é assumir que alguns problemas, como esses que discutiremos esta semana, continuarão a existir quando a geração de vocês estiver ocupando as cadeiras de plenários como esse aqui, como o do Congresso Nacional, ou até mesmo das Nações Unidas. Espero
que o projeto que começa a se concretizar hoje dê a cada um de vocês, ao longo desses 3 dias, a oportunidade de desenvolver e experimentar as competências necessárias para tomar decisões de maneira autônoma, livre, tolerante, ética, respeitosa e principalmente humana. E que floresça em seus corações a coragem de ocupar esses espaços tão determinantes para a vida real. Bom trabalho a todos. Cedemos a palavra à professora e idealizadora desse projeto, professora Adriana Lucena. Prezada mesa solene e todos presentes, bom dia. Inicio o meu discurso registrando a grande alegria em abrir os trabalhos da CJ-ONU. Nesses 8 meses de organização, muitos são os agradecimentos a serem feitos. Primeiramente, agradeço à direção do Colégio Crescer, que incentivou e não mediu esforços para a realização deste evento. Agradeço à Rede Pitágoras por nos proporcionar a experiência em participar do evento JW-ONU, que nos inspirou na realização deste. Agradeço ainda à coordenação e a todos os professores do colégio que conciliaram todos os afazeres com esse projeto. Agradeço ao senhor Marcelo Roberto Gastaldo, presidente da mesa diretora da Câmara Municipal de Jundiaí, por ter cedido este espaço para a realização da nossa abertura. E agradeço ainda ao coordenador Murilo por ter sido elo de ligação e peça principal em todo esse processo. A nossa secretária e vice-secretária-geral da CJ-ONU, Giovana e Lígia, fica meu agradecimento especial por terem aceito o convite e se dedicado de maneira tão eficaz e bem-humorada à concretização desse evento. Agora quero me dirigir com especial atenção a todos os nossos alunos, protagonistas desse evento. Nesses meses, algumas novas palavras e expressões passaram a fazer parte do vocabulário de vocês. Reuniões infinitas de organização, pesquisas, guia de estudo, guia de regras, guia de imprensa, divulgação, logística, evento, crise, produção de DPOs. Tantas atribuições, tanta responsabilidade e uma imensa e intensa competência em realizá-las. É a vocês que dirijo o meu maior agradecimento. A dedicação com que vocês conduziram esse evento, vencendo medos e inseguranças e tornando-o real. Tenho certeza que esses próximos dias serão de intenso aprendizado e os debates contribuirão para uma formação mais completa e participativa em torno de temas da geopolítica mundial. Eu encerro o meu discurso e cedo o meu tempo ao Matheus Moricone. Passamos a palavra à secretária-geral da CJ-ONU, Giovana Fernanda Gregório. Bom dia, senhoras e senhores, delegados e delegadas. Primeiramente, quero agradecer ao presidente da Câmara Municipal de Jundiaí por ceder o espaço para a realização da Assembleia Geral das Nações Unidas da CJ-ONU. Agradeço também à Rede Pitágoras e o Colégio Crescer de Jundiaí por acreditar e apoiar o projeto. Agradeço a todos os alunos que fizeram parte da organização desse evento e a coordenação, professores e todos os funcionários que tornaram a CJ-ONU possível, assim como a participação dos ex-alunos do colégio. Ao coordenador Murilo e à professora Adriana, deixo meu agradecimento especial por serem responsáveis diretos do projeto e por terem me inspirado a continuar a perseverar em caminhos algumas vezes difíceis, e por tornar em mim esse projeto um sonho que quero levar para a vida toda. Quero agradecer pelos conhecimentos passados e também por suas atitudes que me proporcionaram lições de vida. E acrescentar que, assim como eles confiaram esse projeto a mim e a vice-secretária Lígia Borges, nós confiamos no potencial de cada um de vocês para a realização desse trabalho. Hoje começamos um episódio ímpar. Poderemos, nos próximos 3 dias, vivenciar alguns dos debates mais difíceis da comunidade internacional.
Experimentar colocar-se no lugar do outro é o principal foco desse projeto. Nós, alunos do Colégio Crescer, vamos ter a chance de buscar as razões daqueles que tomam as mais duras decisões. Poderemos conhecer os pontos de vista dos que justificam o mundo como ele é e teremos a oportunidade de vivenciar as perspectivas dos que criticam o nosso mundo. Muito mais que participar de debates acalorados, temos a missão de entender o outro, entender o porquê cada nação que estará aqui representada é como é e toma as atitudes que toma. Convoco vocês, meus caros colegas, alunos do Colégio Crescer, a missão de viver esses 3 dias com a profundidade que cada um dos temas, cada uma das nações e especialmente cada um de nós merecemos. Bom trabalho. Voltamos a palavra à diretora do Colégio Crescer de Jundiaí, senhora Josimara Pincinato Albano. Declaro aberta a simulação da Organização das Nações Unidas do Colégio Crescer de Jundiaí. Senhores delegados e senhores convidados, pedimos que permaneçam em seus lugares para darmos início ao trabalho da simulação da Assembleia Geral das Nações Unidas. Novamente, bom dia a todos. Sejam bem-vindos à Assembleia Geral da Simulação da Organização das Nações Unidas do Colégio Crescer de Jundiaí. Para a realização desta, a mesa é composta pela secretária-geral da CJ-ONU, Giovana Fernanda Gregório, a vice-secretária-geral da CJ-ONU, Lígia Vieira Borges, e os diretores da Assembleia Geral das Nações Unidas, Matheus Moricone, Natália Vicentim e Sabrina Claros. A Assembleia Geral das Nações Unidas, a qual é representada pela sigla AGNU, possui o poder deliberativo que supera todos os outros comitês da ONU, uma vez que aqui são feitas as representações igualitárias, independentes do poder político de cada nação. Na CJ-ONU, a Assembleia Geral será realizada e organizada paralelamente à Declaração de Posição Oficial das Nações, sendo estas representadas pelos seus respectivos chefes de delegação já presentes. Cada chefe de delegação terá 1 minuto e 30 segundos para realizar seu pronunciamento. Desta forma, vale ressaltar que não haverá exceções para a extensão deste cronômetro, e tampouco a cessão do tempo restante para outro delegado. Nesse instante, seguiremos com a tradicional ordem de fala dos países, a qual é iniciada pelo Brasil e, posteriormente, em ordem alfabética, dos nomes oficiais da língua inglesa. Convidamos agora a senhora delegada Júlia Dopper, do Brasil, ao vir ao púlpito realizar a leitura do seu DPO. Prezados senhores da mesa diretora, senhora secretária-geral e vice-secretária e demais delegados, bom dia. Nosso país está contribuindo muito com as pessoas portadoras da AIDS, com a distribuição gratuita dos remédios e mais investimentos nos tratamentos, fazendo com que a taxa de incidência diminua, mas não necessário, já que é preciso a compra da patente de alguns remédios. O Brasil está com seu compromisso de paz e estabilidade internacional e está pronto em atender responsabilidades próprias de membro permanente do Conselho de Segurança. Em relação à crise da Crimeia, o posicionamento do nosso país é se silenciando. A última manifestação foi uma nota protocolar, dizendo que os ucranianos deveriam equacioná-la. Apesar da discordância entre os países, supervisores da Unidade de Cooperação e Articulação Internacional da Apex Brasil preferem acreditar que as barreiras comerciais impostas pelos países fazem parte de um mercado saudável.
O Brasil disse que pensa em levar a disputa com a Argentina à Organização Mundial do Comércio, conforme fez com sucesso com os Estados Unidos e com a União Europeia no passado. Pelas regras da OMC, os países não podem impor restrições às licenças de um único país. O Brasil se posicionou contra uma intervenção militar no Iraque para conter o avanço do grupo fundamentalista Estado Islâmico no país e apoia a implementação de uma missão para investigar as violações cometidas pelos jihadistas, mas afirma que a forma de frear o grupo não é intervenção. Acabou. Isso, né? A mesa agradece o discurso da senhora delegada Júlia Dopper, do Brasil. Agora convidamos a senhora delegada Laura Luísa Nicolai, da Argentina, a vir ao púlpito realizar seu pronunciamento. Bom dia, mesa diretora, aos delegados e aos demais presentes. A Argentina, desde sua formação como um país capitalista, leva em consideração os investimentos nos setores da economia feitos pelo Estado e também pela iniciativa privada. O foco de se tornar um país desenvolvido cria medidas de melhoria para a segurança geral, saúde, tanto pública quanto privada, e direitos humanos. Já vem acontecendo em todos os setores para que os benefícios gerem impacto em toda a massa populacional do país. Um país em que situações como as duas guerras mundiais no século XX tomou um posicionamento pacífico, não se envolvendo e mantendo-se neutro. Houve também outras situações em que medidas necessárias foram tomadas. No recente conflito entre Rússia e Ucrânia, acreditamos que a busca por um acordo pacífico e diálogo entre os países seja a solução, para não acabar resultando numa guerra envolvendo não somente os conflitantes, mas também outros países. Recentemente, nossa presidente sofreu ameaças do Estado Islâmico pela amizade com o Papa Francisco e por reconhecer Israel e Palestina. O Ministério da Segurança e Serviços de Inteligências estão lidando com a ameaça do Estado Islâmico, grupo extremista muçulmano sunita, que tem utilizado o caos da Síria e Iraque para tomar territórios em ambos os países. A América do Sul possui a melhor distribuição de medicamentos para o combate da doença em comparação às outras regiões, mas para atingir o tratamento em nível total dos infectados, medidas vêm sendo tomadas para que esse seja garantido. Após o levantamento de todas as questões discutidas, concluímos que um modo novo de pensar e agir deve ser considerado, não somente na relação interna dos países, mas também na conscientização dos demais, em que o diálogo seja a solução para os problemas pendentes e também a quebra excessiva de barreiras. Agradeço a oportunidade de falar na Assembleia Geral das Nações Unidas e deixo aqui as minhas saudações a todos os delegados presentes. A mesa agradece a senhora delegada Laura Luísa Nicolai. Convidamos a senhora delegada Jéssica Pena, do Chile, a vir ao púlpito realizar o seu pronunciamento. Senhoras e senhores diretores, senhoras secretárias e vice-secretárias, senhoras e senhores chefes de Estado e de governo, venho, por meio deste documento, anunciar o posicionamento do governo da República do Chile em meio dos temas a serem discutidos nos comitês, a partir dos princípios, interesses e prioridades de nossa política exterior. Diante dos conflitos com o Estado Islâmico, apoiamos, tendo como política externa os valores de tolerância, o diálogo, a igualdade de oportunidade, inclusão e coesão social, bem como o pleno exercício das liberdades, a intervenção de um grupo extremista. E nos posicionamos contra qualquer forma de tortura ou crime de guerra. A respeito do conflito diplomático em torno das patentes dos medicamentos das AIDS, nosso posicionamento se define no apoio à popularização do produto, já que este é um problema mundial e que afeta todas as camadas sociais. A República do Chile, perante os conflitos entre a Rússia e a Ucrânia, pela região da Crimeia, se coloca a favor de uma solução racional e que promova estabilidade e paz, não só entre os países envolvidos diretamente, mas para todos. Com relação às barreiras técnicas no comércio, defendemos que, principalmente em momentos de crise como este, criar mais barreiras é muito prejudicial e o melhor para se fazer é nos juntarmos.
Agradeço a oportunidade e a atenção de todos diante do pronunciamento da República do Chile. A mesa agradece a senhora delegada Jéssica Pena, do Chile. Convidamos agora a senhora delegada Amanda Belay, de Cuba, a vir ao púlpito realizar a leitura do seu DPO. Senhores diretores da mesa da Assembleia Geral da ONU, senhora secretária-geral da primeira edição da CJ-ONU e senhora vice-secretária, excelentíssimos senhores e senhoras delegados, bom dia. Nós, da República de Cuba, seguimos ideais socialistas, mas devido a necessidades comerciais e para desenvolvimento interno, estamos cogitando abertura comercial com outros países. Cuba tem tornado a realidade da conscientização em combate à AIDS cada vez mais resistente, usufruindo de campanhas, educação e distribuição de preservativos de forma gratuita. Logo, os casos da doença têm decrescido cada vez mais, levando à preservação da saúde da população. Cuba exerce um posicionamento totalmente a favor da Rússia em relação à guerra com a Ucrânia. Os históricos laços que unem ambas as nações ratificam a vontade de continuar fortalecendo os vínculos de cooperação, não deixando de dizer que Cuba deseja manter e continuar desenvolvendo aliança com tal país, Rússia. Deixando claro que pensamos no fim do embargo e cogitamos participar da ofensiva militar contra o Estado Islâmico. Obrigada. A mesa agradece a senhora Amanda Belay, de Cuba. Bom, a mesa, senhores delegados, pede desculpas formais ao país China, que foi pulado sem querer aqui. Então, vamos agora. Convidamos o senhor delegado Vinícius Diniz, da China, a vir ao púlpito realizar a leitura do seu DPO. Bom dia a todos presentes. Gostaria de agradecer à mesa diretora pela oportunidade de discursar e agradeço a presença de todos os delegados. A China possui objetivos básicos de política exterior, como, por exemplo, defender a paz mundial. Sendo a China um país subdesenvolvido, ela propõe medidas básicas a serem tomadas para intensificar o desenvolvimento, a unidade e a cooperação com os países subdesenvolvidos. Opõe-se firmemente ao imperialismo, ao colonialismo e ao racismo e apoia os países subdesenvolvidos pela luta e suas conquistas de independência nacionais. Grande parte da atual política exterior da China é declaradamente baseada nos 5 princípios de coexistência pacífica de Zhou Enlai. Não interferência nos assuntos dos outros países, não agressão, convivência pacífica, igualdade e benefícios mútuos. A política externa do país também é impulsionada pelo conceito de harmonia sem uniformidade, que incentiva as relações diplomáticas entre os Estados, apesar das diferenças ideológicas. A China possui uma posição totalmente contra os conflitos da Ucrânia e exortou ambas as partes a resolverem suas disputas internas de modo pacífico. Do mesmo modo, ela é contra qualquer intervenção militar no Iraque sob o pretexto de combater o Estado Islâmico. Atualmente, a China é um dos países que mais cresce no mundo, no contexto econômico, industrial, financeiro, e está prestes a se tornar uma potência mundial. Deste modo, ela visa a flexibilidade da quebra das patentes de AIDS e uma melhora nas tarifas de comércio. Agradeço a atenção de todos e encerro meu discurso. A mesa agradece ao senhor delegado Vinícius Diniz, da China. Convidamos agora o senhor delegado Renan Vieira, da nação Egito, a vir ao púlpito realizar seu pronunciamento. Bom dia, senhor presidente da Assembleia Geral. Bom dia, à mesa solene, a todos os delegados e a todos os presentes. Bom, a República Árabe do Egito, proclamada em 18 de junho de 1953, é de importância central para a resolução de problemas e de conflitos que possam vir a acontecer no Oriente Médio e na região norte da África, devido à sua localização, história e influência na região. Apesar do Egito ser composto por uma população de maioria islâmica e de dentro do território egípcio haver grupos radicais, não compactuamos com as ações do Estado Islâmico e faremos de tudo para garantir que as liberdades individuais e a democracia prevaleçam, punindo grupos extremistas e qualquer manifestação do ISIS que possa vir a ocorrer nas nossas fronteiras.
Em relação ao comércio e à economia egípcia, o Egito se posiciona a favor da quebra de barreiras. Um exemplo disso é que, desde 1994, o Egito vem adotando práticas mais liberais, como o sistema de designação e codificação de mercadorias da OMC e a redução das alíquotas de importação para valores limitados até 30%. O Egito também se mostra a favor da quebra de patentes para os medicamentos antirretrovirais. Sendo que uma grande parte da nossa população contém o vírus da AIDS, adotamos as medidas da OMS para ajudar a parcela de egípcios soropositivos. Além de que, integrantes do Estado egípcio, sendo uma grande parte do Exército, prestam serviços sociais para ajudar ao máximo nossos civis. Em relação à crise na Ucrânia, o Estado egípcio zela pela paz para o benefício de ambos os países e torcemos para que nossa relação com os países do leste europeu sejam beneficiadas também. Em nome da República Árabe do Egito, agradeço pela oportunidade que me foi dada para discursar na Assembleia Geral e de poder representar o meu país. A mesa agradece o senhor delegado Renan Vieira, do Egito. Convidamos o senhor delegado Matheus Chiquinato, da França, a vir ao púlpito realizar seu pronunciamento. Prezados senhores da mesa diretora, senhora secretária-geral e vice-secretário e demais delegados, bom dia. Prezamos sempre a saúde, o bem-estar e a segurança para os franceses. Em nosso país, vem sendo instalados postos de saúde modernos para ajudar ainda mais a população e hospitais, tudo para o combate da AIDS. Temos nos destacado pelo fato de ocupar o segundo lugar mundial na exportação de produtos agrícolas. Somos a 8ª maior economia em poder de compra, o segundo país mais atrativo para investimento estrangeiro direto. Somos a 5ª maior economia do mundo. A França é um país que sempre lutou para que seus cidadãos tenham total liberdade de expressão e os atos cometidos pelo Estado Islâmico vão contra esse princípio do país. O Estado Islâmico precisa ser eliminado. O país não vai reduzir as operações militares na Síria, depois que 17 pessoas foram mortas por esses fundamentalistas, no atentado em redação de jornal, deixando 11 canais franceses fora do ar. Esse ataque é inaceitável para a nossa liberdade de informação e de expressão. Não temos medo e estamos preparados para enfrentar e responder às ameaças terroristas. Essa não é a primeira vez que a França é ameaçada por grupos radicais que atacam os valores da tolerância, dos direitos humanos e da democracia, que temos defendido ao longo de séculos. Vamos ampliar cada vez mais nosso compromisso militar na luta contra o Estado Islâmico. Não vamos medir esforços para assegurar a segurança de nossos civis. Obrigado. A mesa agradece o senhor delegado Matheus Chiquinato, do Chile, da França. Desculpa. Convidamos agora a senhora delegada Pietra Bellini, da Alemanha, a vir ao púlpito realizar a leitura de seu DPO. Bom dia. Secretária-geral, mesa diretora, excelentíssimos chefes de delegação, senhoras e senhores. A Alemanha comporta-se relativamente como agente autônomo e atuante. Tem um papel internacional importante e tem como objetivo supremo da política externa alemã a manutenção e o estabelecimento da paz. Inicio este pronunciamento expressando que a Alemanha destaca-se em seu notável comércio. Temos laços com o bloco da União Europeia, o qual estamos fortemente envolvidos e manifestando grande influência correlacionada à exportação. Apoiamos a eliminação de barreiras comerciais. Acreditamos que um comércio aberto e justo promove e incentiva a concorrência, beneficiando mutuamente os consumidores e os demais comércios. Por outro lado, o nosso comércio é baseado em normas e centrado na Organização Mundial do Comércio. Possuímos também acordos bilaterais com a União Europeia, procurando expandir acordos multilaterais com outros países. Partindo agora do princípio de que a Alemanha condena energicamente a não prática dos direitos humanos, afirmamos a posição contrária frente às guerras do Estado Islâmico. Somos contra execuções, apedrejamento e qualquer forma de morte, neste caso ligada à intolerância religiosa. Somos favoráveis à liberdade de cada indivíduo determinar a religião que deseja seguir. Permita-me também, na minha intervenção, dizer que, perante o conflito entre Ucrânia e Rússia, apoiamos a não intervenção militar. Além disso, desejamos chegar a um consenso junto aos países participantes, para que nenhum dos lados seja desfavorecido. Coloca em evidência que a Alemanha é um país considerado um modelo de prevenção contra o HIV e vem mostrando eficácia no combate dessa doença no mundo. Não mediremos esforços para realizar uma parceria com comunidades mundiais em favor dos medicamentos dessa doença. E queremos também propor soluções com maior investimento de capital. Assim, encerro o posicionamento oficial. Muito obrigada, senhores e senhoras. A mesa agradece a delegada Pietra Bellini, da Alemanha.
Convidamos agora a senhora delegada Ana Catarina Rosa, da Índia, a vir ao púlpito realizar seu pronunciamento. Cara Vossa Excelência, secretária e vice-secretária e todos os delegados aqui presentes. É com enorme prazer que venho aqui para vos apresentar os propósitos da República da Índia na Assembleia Geral das Nações Unidas. A preocupação predominante do povo indiano é manter a ordem e a paz dentro e fora em termos políticos. Para aqueles que compartilham conosco o mesmo intuito de organizar, combater, mudar, instalar e resolver os problemas que são os tais temas a serem discutidos, peço que ouçam o que tenho a dizer. A política econômica da Índia experimentou importantíssimas mudanças desde a introdução das reformas econômicas, as quais se basearam em 3 aspectos: liberalização, privatização e globalização. As modificações econômicas promoveram um desenvolvimento de uma economia dinâmica, evidenciando um crescimento no PIB de 6,35% em 2015. A nossa economia está em ascensão, a sua produção está ganhando grandes proporções. Além da produção na área de alimentos ser uma das maiores, a indústria farmacêutica é outra que mostrou uma grande progresso nos últimos anos. É uma das maiores e mais avançadas mundialmente. Esse setor oferece inumeráveis oportunidades de negociações no mundo todo, e é de suma importância mencionar que esse setor está fornecendo melhoras para a saúde nacional e mundial, auxiliando na cura da AIDS, fazendo com que aqueles que não têm recursos financeiros passem a adquirir o medicamento. Atualmente, a Índia é uma potência da tecnologia asiática, é conhecida internacionalmente e foi considerada uma das mais empreendedoras do mundo, fornecendo uma melhoria na vida de seus cidadãos. Na questão das catástrofes cometidas pelo Estado Islâmico, a Índia apoia a implementação de uma missão para investigar as violações cometidas por esses grupos. Contudo, é contra qualquer tipo de intervenção militar no Iraque sob o pretexto de combater o Estado Islâmico e defende a opinião de que a melhor forma de condená-los seria que os responsáveis pelos atos de extrema crueldade à justiça. Como historicamente a Índia é um país que costuma manter envolvimento com nenhuma colocação de democracia externa, acredita que a melhor escolha seria ouvir em questão a opinião do povo. O governo indiano sugere que a anexação da Crimeia seja discutida visando ambos os lados, sendo pacificamente resolvida da melhor maneira possível. Sobre a Rússia, intervir nos estados da Ucrânia com a força militar, a Índia se posiciona contra, dando que acredita ser desnecessário o uso das Forças Armadas. Em nome da República da Índia, muito obrigada. A mesa agradece a senhora Ana Catarina Rosa, da Índia. Convidamos o senhor delegado Nicolas Ruiz, da Indonésia, a subir ao púlpito realizar o seu pronunciamento. Prezada mesa da GNU, bom dia. Na política externa, ultimamente, a Indonésia vem tentando aumentar seus laços com países africanos. Esse novo engajamento pode impulsionar o papel desempenhado pelo país no cenário global. A Indonésia, de maioria muçulmana, acredita que as ações militantes do Estado Islâmico envergonharam a religião e convoca os líderes islâmicos a unirem-se para lutar contra o extremismo. Embora não tenha aderido ao seu segundo protocolo, a República da Indonésia faz parte do Pacto Internacional dos Direitos Civis Políticos e tolera a ampliação da pena de morte pelos países que ainda não a tenham abolido nos casos de crimes mais graves. No entanto, vê tal postura de forma diferente. A Indonésia é uma das economias mais fortes do Sudeste Asiático. Crescimento econômico se fundamenta principalmente nas exportações de matérias-primas e produtos manufaturados. As maiores exportações correspondem nos produtos eletrônicos. Além disso, é um dos maiores exportadores de azeite de palma e de produtos derivados da borracha. Outras exportações incluem madeira, móveis, têxtil, produtos químicos, petróleo e gás. O principal parceiro comercial são Estados Unidos, Singapura, Japão, Hong Kong, Holanda, China e Tailândia. Sobre a quebra do patente dos remédios da AIDS, a República da Indonésia apresenta um posicionamento atualmente agressivo perante os países ricos, os quais monopolizam o mercado de pesquisa de vacinas, medicamentos, etc., exigindo acesso grátis a esse tipo de medicação, o qual iria diminuir um valor considerável em seu orçamento anual.
Sobre o conflito entre Rússia e Ucrânia, a República da Indonésia expressa sua preocupação com essa situação. Descrevemos-a como uma crise internacional que ameaça não só a soberania e a integridade territorial da Ucrânia, mas também riscos nas relações entre os países afetados. Indonésia respeita a soberania da Ucrânia e apela a todas as partes para resolver o problema através de meios pacíficos. Deixo aqui meus agradecimentos a todos pela atenção. A mesa agradece o senhor Nicolas Ruiz, da Indonésia. Convidamos agora o senhor Guilherme Gonzalez, do Irã, a subir ao púlpito e realizar a leitura de seu DPO. Bom dia a todos, senhores delegados, mesa. Por meio deste, venho informar o posicionamento da República Islâmica do Irã em relação às patentes de medicamentos da AIDS. Sendo este posicionamento por motivos de cortar os altos gastos de laboratórios internacionais, o que não só tornaria mais fácil a obtenção do medicamento e faria este tornar-se acessível para as pessoas, salvando mais vidas, uma vez que com a produção interna deste ficaria muito mais barato, podendo ser acessado por todas as pessoas ou até mesmo distribuído. Na Organização Mundial do Comércio, a oposição usa de argumentos inválidos para seu benefício. Devemos fazer paz e abrir nossas fronteiras. Nossa República Islâmica deve ter os direitos mundiais de comércio sem que oposições nos prejudiquem. Em relação à Rússia, devemos esperar que ambos os países entrem em um acordo formal para o alívio do mundo. Vamos manter nossas políticas firmes para honrar nossos deveres. Em relação ao Estado Islâmico, o Irã se mantém a favor da paz, ajudando o combate do Estado Islâmico para o fim dos crimes de guerra. Defendemos uma ampla ação internacional com a milícia jihadista e não excluímos uma cooperação com os Estados Unidos da América, levando assim futuramente a distribuição completa do Estado Islâmico. Destruição. Obrigado a todos. A mesa agradece o senhor delegado Guilherme Gonzalez, do Irã. Convidamos o senhor Murilo Martos, de Israel, a vir ao púlpito realizar seu pronunciamento. Bom dia. Agradeço à mesa diretora, aos delegados e aos demais participantes pelo tempo cedido. Em total apoio aos Estados Unidos, o Estado de Israel defende o desfecho de que a quebra de patentes dos medicamentos contra a AIDS não deverá ocorrer. É certo que os Estados Unidos possuem a maior concentração de indústrias farmacêuticas em relação à medicação contra a AIDS. Este fato favorece que seja gerado uma maior fonte de renda para esse país, e tal renda poderá ser revertida em pesquisas para o aprimoramento desses remédios. Então, a quebra de patentes causará um prejuízo para o avanço de estudos de aprimoramento, que poderá causar não um prejuízo apenas americano, mas sim em escala global. Também presenciamos atos terríveis e agressivos na região do Estado Islâmico, como em 2014 no Iraque, pelas mãos do grupo jihadista, responsáveis por um conflito que deixou mais de 10 mil mortos e uma grave crise humanitária após instaurar o terror em amplas áreas no centro e no norte do país. As Forças Armadas em Israel estão preparadas para qualquer conflito direto com o Estado Islâmico, pois somente com a derrota jihadista do campo de batalha e sua aniquilação poderão impedir novos atos de terror isolados no Ocidente. Estamos acompanhando intensamente o confronto entre Rússia e Ucrânia. Desejamos paz entre ambas as nações para que não haja perdas humanas de ambos os lados. Tudo deve ser resolvido na forma mais pacífica e diplomática possível. Apoiando os Estados Unidos, a Rússia não possui nenhum direito de invadir o território ucraniano, deve se retirar imediatamente do território, pois com esse ato está violando leis internacionais e invadindo um território sem permissão. Caso não tome outra atitude, apoiamos a intervenção norte-americana no conflito, podendo contar com a ajuda do Estado de Israel. Não somos membros de nenhum bloco específico, porém, conclui acordos nas áreas de livre comércio com a maioria das economias desenvolvidas, incluindo os países do NAFTA, a União Europeia e o Reino Unido, os países da Associação Europeia de Livre Comércio. Nossa economia é altamente desenvolvida,
porém depende de comércio exterior para complementar o mercado interno e garantir fontes de suprimentos de produtos e matérias-primas não disponíveis em nosso território. Desta forma, abrimos as nossas portas, quase que completamente, para mercadorias estrangeiras, somente necessitando de licenças formais de importação fornecida pelas autoridades competentes. Agradeço a atenção e encerro meu discurso. A mesa agradece o senhor Murilo Martos, de Israel. Convidamos agora a senhora Lisandra Santos, do Japão, a subir ao púlpito para fazer seu pronunciamento. Prezada mesa diretora, senhores delegados e todos presentes, bom dia. Inicio meu discurso dizendo que o Japão se destaca na política internacional por ser membro do G8, da APEC, da ASEAN +3 e participante da Cúpula do Leste da Ásia, e também o segundo maior doador para assistência oficial para o desenvolvimento. No Japão, além das taxas tarifárias já cobradas em relação ao comércio exterior, em nossa legislação é proibida a entrada de produtos alimentícios importados de qualquer país sem inspeção adequada do governo, que toma as medidas necessárias para garantir que tais produtos são seguros para o consumo dos japoneses. O Japão também quer evitar eventuais sanções derivadas do conflito entre Rússia e Ucrânia, pois essas colocam em risco a tentativa de melhorar nossas relações com a Rússia, uma grande parceira econômica. Porém, criticamos a Rússia por sua anexação da Crimeia e sua intervenção no leste da Ucrânia. Também enfrentamos graves conflitos com a Coreia do Norte acerca de seu programa de armamento nuclear, sequestro de cidadãos japoneses e testes de mísseis em nossos territórios. Exigimos que esse país mude suas atitudes agressivas e ofensivas. O Japão doara mais de 500 milhões ao Fundo Global para a luta contra a AIDS, a tuberculose e a malária em 2005. E apesar de antes nos posicionarmos totalmente contrários à quebra de patentes de medicamentos, abdicamos o acordo devido a questões de direitos humanos. Sobre os atuais eventos envolvidos o grupo terrorista Estado Islâmico, somos completamente contra os atos abominantes e inumanos desse grupo e faremos de tudo possível para ajudar a combater e neutralizar essa ameaça. Prometemos aumentar os esforços na luta contra esses extremistas islâmicos e não cederemos a eles. Encerro meu discurso agradecendo à mesa diretora e a todas as delegações pelo seu tempo e desejando que nossas reuniões tenham um diplomático e positivo desempenho. Obrigada. A mesa agradece a senhora Lisandra Santos, do Japão. Convidamos agora a senhora delegada Camila Terra, da Libéria, a vir ao púlpito realizar a leitura de seu DPO. Bom dia a todos. Venho, por meio deste documento, mostrar a atual situação da Libéria. Existe um paralelo entre a epidemia do ebola e o Estado Islâmico. Ambos são vírus que devem ser combatidos por todos os países. No caso do ebola, talvez esta epidemia não tivesse tomado tal proporção caso um esforço médico mais rigoroso tivesse sido colocado em prática. No mesmo caso, se houvesse uma ação militar de países ocidentais e árabes para combater o inimigo comum, talvez tivesse contido o avanço do Estado Islâmico. Em questão ao Comitê de Segurança Internacional, sublinhando a necessidade de se continuar progredindo na reforma do setor de segurança na Libéria para assegurar que as Forças Armadas, a política e a Força de Segurança Fronteiriça da Libéria sejam autossuficientes, capazes e competentes e adequadamente preparadas para proteger o povo liberiano, na medida em que se vá reduzindo a presença da missão das Nações Unidas na Libéria. O embaixador do Chad junto às Nações Unidas, Xerife Mohamed Zene, explicou que o Conselho de Segurança nota que os progressos feitos na Libéria durante a reconstrução pós-conflito estão a ser prejudicados pelo surto do ebola. A República da Libéria se posiciona a favor da quebra de barreiras que cercam as patentes da AIDS, tomando conhecimento de que não podemos conviver com o domínio de indústrias farmacêuticas que lucram milhões através da venda de coquetéis. Não temos o direito de tirar vidas por um mero interesse econômico que prevalece há anos. Obrigada. A mesa agradece a senhora delegada Camila Terra, da Libéria. Convidamos agora a senhora delegada Isabela Fernandes,
de Marrocos a vir ao púlpito realizar seu pronunciamento. Bom dia a todos aqui presentes. A política externa do Marrocos pode ser qualificada de ecumênica, na qual cabem relações embora frias com Israel e bom entendimento com os Estados Unidos, exceto no que diz respeito a diferenças quanto ao Oriente Médio. Sendo assim, a posição do Marrocos seria baseada na dos Estados Unidos, de que a Rússia não deve intervir na Crimeia. Além disso, o nosso país vem ampliando o escopo de sua atuação diplomática, mediante a intensificação das relações com a América Latina e o Extremo Oriente. Mohamed VI está pessoalmente empenhado em diversificar e intensificar a presença marroquina no cenário internacional. A recente conclusão de um acordo de livre comércio entre o Marrocos e os Estados Unidos atesta o bom nível de entendimento bilateral. Além do comércio, a agenda bilateral inclui o combate ao terrorismo, em que o Reino do Marrocos constitui um importante aliado dos Estados Unidos. A ajuda econômica e a questão do Saara Ocidental, para a qual Rabat espera que a tendência da política americana da era George Bush se mantenha de forma de que o apoio norte-americano possa vir a contribuir para uma solução favorável ao Marrocos. Assim como os demais países islâmicos, o Marrocos possui baixíssimos índices de HIV, cerca de 0,1% da população. Isso se deve também pela influência da religião junto aos costumes afetivos da população. Por ser um país muçulmano, apoia o Estado Islâmico. O nosso país retirou-se da União Africana quando a República Árabe Saariana Democrática aceitou-a como membro pleno de direito da organização supranacional, sendo, por isso, o único país do continente africano a não fazer parte daquela. Assim, encerro meu discurso e obrigada a todos. A mesa agradece a senhora Isabela Fernandes, de Marrocos. Senhores delegados, a mesa pede que todos permaneçam sentados e respeitem a leitura do DPO dos outros países. Obrigado. Convidamos agora a senhora delegada Mariana Dominguete, da Nigéria, a vir ao púlpito realizar o seu pronunciamento. Senhoras e senhores, bom dia. A Nigéria foi prejudicada grande parte no período colonial e tem reflexo do processo de formação de uma identidade nacional, que preza, desde sua independência, elaborar uma política externa positiva, que é capaz de estabelecer diversos objetivos, contribuindo para que o país se destaque como liderança econômica de sua região. O país supervaloriza suas uniões, principalmente as continentais, com o intuito de que os Estados africanos mantenham uma estrutura forte e unificada para combater o jugo colonial, o racismo e promover o desenvolvimento econômico dos Estados-membros. Há também acordos focados particularmente em negociações direcionadas à exportação e importação, priorizando seus interesses para melhorias estruturais. Com a insuficiência de recursos econômicos, a Nigéria busca aliados para melhorar a qualidade de seus projetos, os quais já tiveram sucesso em outros países, procurando usar os mesmos como solução do problema. Agradeço a oportunidade de me pronunciar e representar o meu país. A mesa agradece a senhora delegada Mariana Dominguete, da Nigéria. Convidamos agora o senhor delegado Matheus Alcântara, da Coreia do Norte, a vir ao púlpito realizar a leitura de seu DPO. Bom dia a todos presentes. Nós, representantes da Coreia do Norte, por meio desta Assembleia, queremos encontrar o caminho para o melhor desenvolvimento mundial. Nós estamos promovendo o aumento do diálogo com os Estados Unidos e os nossos vizinhos do Sul. Através dessas sessões, nós, o povo da Coreia, esperamos encontrar o melhor caminho diplomático para a melhor solução desses problemas. Por meio da CDH, nós queremos encontrar o melhor jeito de exterminar o ISIS, o grupo jihadista que difamou o nosso presidente em plena internet.
Nós queremos a quebra das barreiras comerciais para poder mostrar a força do proletariado norte-coreano. Nosso país é o que menos tem AIDS no planeta. Sendo assim, nós investimos em conscientizar nosso povo. E nós apoiamos totalmente a decisão do povo da Crimeia se juntar à Federação Russa. Encerro o meu discurso e, em nome da República Popular Democrática da Coreia, agradeço. A mesa agradece o senhor delegado Matheus Alcântara, da Coreia do Norte. Agora convidamos a senhora delegada Ana Joyce Prado, do Paquistão, a vir ao púlpito realizar seu pronunciamento. Excelentíssimos senhores diretores e senhores delegados, bom dia. É com enorme satisfação que inicio meu discurso. O Paquistão tem mostrado diferença em relação à educação, lutando pela qualidade da mesma. Também apresenta quase que nulos casos de cidadãos com doenças sexualmente transmissíveis, devido à crença islâmica da maior parte do país. O Paquistão mostra-se inteiramente pacífico no quesito guerras. A República Islâmica do Paquistão participa ativamente das Nações Unidas, da Organização da Conferência Islâmica, e integra também a Associação Sul-Asiática para a Cooperação Regional e a Organização para a Cooperação Econômica. O Paquistão é parte da ONU, da Associação Sul-Asiática e da Cooperação Regional, da Organização de Cooperação Econômica e da União por Consenso, do Grupo de Carnes, do G11, do Grupo dos 20 e é membro fundador da Organização da Conferência Islâmica do CERN. Também é considerada pelos Estados Unidos como um dos principais aliados da OTAN. A respeito do conflito em torno das patentes dos medicamentos da AIDS, nosso posicionamento é neutro, pois a taxa de aidéticos do país é quase nula. Sobre as barreiras técnicas ao comércio, após um ano de frequentes tensões na fronteira indo-paquistanesa da região da Caxemira, Índia e Paquistão concordaram em reduzir algumas barreiras ao comércio entre dois países em suas regiões fronteiriças. A respeito dos crimes de guerra cometidos pelo Estado Islâmico, a violação dos direitos humanos e uma guerra prestes a eclodir, o Paquistão, juntamente com a ONU, busca a paz, inclusive prendendo um suposto líder do Estado Islâmico. E sobre o conflito entre Rússia e Ucrânia, o Paquistão é inteiramente contra a violência entre tais países, visando tudo isso para que possamos, da forma mais pacífica possível, resolver este problema para que nenhum dos dois países se prejudique. Encerro meu discurso agradecendo a atenção de todos. A mesa agradece a senhora Ana Joyce Prado, do Paquistão. Convidamos a senhora delegada Débora Barretos, da Palestina, a subir ao púlpito, fazer seu pronunciamento. Bom dia. A nossa política externa implica a defesa da democracia e direito à autodeterminação dos povos. Por este motivo e pelos nossos 40 anos de relação com a Federação Russa. Quanto à questão do comércio, a Palestina atua de acordo com o sistema harmonizado de designação das mercadorias. Boa saúde é fundamental para uma boa qualidade de vida. Acesso a serviços de saúde de qualidade é direito universal. Nosso programa de saúde protege esse direito, dando acesso aos refugiados da Palestina a uma rede de instalação e clínicas móveis, com serviços para cada fase da vida. Condena os ataques praticados por grupos terroristas contra civis israelenses. Estes grupos não representam o povo palestino ou suas legítimas aspirações da liberdade. São organizações terroristas. Estou decidida por um paradeiro em suas atividades. A visão palestina de paz é o Estado palestino independente e viável nos territórios ocupados por Israel em 1967, existindo como vizinho em pé de igualdade junto de Israel, com paz e segurança para os povos israelenses e palestinos. Encerro meu discurso e que Deus abençoe a América.
Agradecemos a senhora delegada Débora Barretos, da Palestina. Convidamos agora a senhora delegada Ana Bárbara Bueno, do Paraguai, a vir ao púlpito realizar a leitura do seu DPO. Senhores diretores da mesa da Assembleia Geral da ONU, senhora Giovana Fernanda Gregório, secretária-geral da primeira edição do CJ-ONU, e senhora Lígia Borges, vice-secretária. Excelentíssimos senhores e senhoras delegadas, bom dia. É com grande satisfação que começamos esse discurso relatando nossas melhorias das interações comerciais e sociais nos países desenvolvidos e em desenvolvimento, tais como os Estados-membros que compõem o Mercosul. O Paraguai está em desenvolvimento e, atualmente, possui relações comerciais tanto com países distantes das Américas quanto com países mais próximos. É o 7º maior exportador de carne e o 4º maior exportador de soja do planeta. De acordo com dados, a exportação com alguns países aumentou significantemente a nossa economia, principalmente no ano de 2014. Conforme o relatório do Banco Mundial, nosso país teve o 3º maior crescimento econômico do mundo, além de ter reduzido os índices de pobreza no período de 4 anos e melhorado as condições de saúde para a população. Pretendemos investir 16.480 milhões de dólares nos próximos 5 anos nos setores de infraestrutura, água, saneamento, eletricidade, saúde e educação, além de moradias e assistência a produtores e telecomunicações, para, dessa forma, progredirmos em todos os aspectos de nossa nação. Já no tocante às patentes dos medicamentos, os chefes dos estados do Mercosul criticam os preços praticados pelos laboratórios internacionais e afirmam suas intenções de incentivar a produção dos medicamentos por laboratórios nacionais, para a redução dos custos à população. Nesse sentido, o Paraguai, juntamente com o Brasil, se coloca a favor da quebra das patentes. Quanto à anexação da Crimeia, a República do Paraguai posiciona-se contra a repressão do exército russo, embora as nossas relações de comércio tenham progredido substancialmente para ambas as partes. Sobre os crimes de guerra cometidos pelo Estado Islâmico, o Paraguai mostra-se também totalmente contrário. Encerro o meu discurso e agradeço a atenção dos senhores presentes. A mesa agradece a senhora delegada Ana Bárbara Bueno, do Paraguai. A mesa convida o delegado Mateus Barsi, da Rússia, a vir ao púlpito realizar seu pronunciamento. Bom dia a todos os presentes. A Federação Russa vem, por meio deste, expressar sua posição perante os temas determinados sobre os comitês de comércio, saúde, direitos humanos e segurança internacional. Cremos que não é necessário um conflito armado ou em grande escala, para que assim evitar perdas de vidas inocentes e de recursos desnecessários. Esperamos poder resolver de maneira mais pacífica possível, porém, caso o povo russo sofra quaisquer formas de ameaça ou risco instituídas pelo governo ucraniano, gostaríamos de manter todos os estados cientes que iremos confrontá-los pelo direito à liberdade e proteção do povo. Gostaríamos também de afirmar nossa posição favorável a todos os países integrantes do Bloco Econômico BRICS, em especial Brasil e China. Com tarifas e taxas muito parecidas entre os países representantes do BRICS, é nosso intuito desenvolver ainda mais uma relação social e econômica amistosa e igualitária. A Federação Russa enxerga a chamada jihad como um problema de extrema importância e como uma ameaça para toda a estabilidade política do cenário mundial. Mas, apesar disso, gostaríamos de ressaltar que o posicionamento da Federação Russa é contra qualquer tipo de intervenção militar em território, apoiando a aproximação do governo sírio apenas ocidentais com o atual governo sírio, deixando de lado antipatias pessoais e começando a agir de acordo com as autoridades sírias oficiais para procurar soluções para a crescente ameaça do Estado Islâmico. A Federação Russa também vê as questões de combate à AIDS como enorme importância e, por isso, se sente extremamente satisfeita de fazer parte dessa reunião, sendo um dos países que mais luta ativamente contra este fardo para a humanidade. A Federação Russa pretende contribuir de maneira positiva e construtiva para o debate a fim de chegar a um consenso quanto à realização de medidas preventivas para tratar a questão delicada que é a HIV. A Federação Russa tem feito grandes progressos na luta contra o vírus
e, por esse motivo, sensibiliza com a situação. Logo, favoráveis à cooperação mútua entre os países e solucionar o problema, se possível, dando assistência a países mais vitimados. A Federação Russa se dispõe a estabelecer sobre as questões e propor soluções favoráveis a ambos os lados. Agradecemos a oportunidade de expor nossas ideias na Assembleia Geral das Nações Unidas. A mesa agradece o senhor delegado Matheus Barsi, da Rússia. Convidamos o senhor delegado Caio Miranda, da Arábia Saudita, a subir ao púlpito. Respeitáveis secretárias-geral das Nações Unidas, senhoras Lígia Borges, Giovana Gregório, honráveis presidentes da Assembleia Geral, Sabrina Claros, Natália Vicentim e Matheus Moricone, e todos que estão presentes na CJ-ONU. O Reino da Arábia Saudita, uma monarquia teocrática, defende os interesses em expandir nossa economia petrolífera e garantir a paz e a justiça. O Reino da Arábia Saudita preza em técnicas de comércio, repudia a circulação de armas, narcóticos, material pornográfico, porém está de portas abertas para a importação de alimentos, animais para criação e remédios. Temos orgulho de ser a segunda nação com a maior reserva de petróleo, sendo a base das nossas exportações, abrindo as fronteiras de comercialização e expansão econômica. No que diz respeito aos direitos humanos, nós somos contra o terrorismo, pois prendemos mais de 93 membros de uma célula terrorista do Estado Islâmico nos últimos meses. O líder do Estado Islâmico convocou ataques contra os governantes da Arábia Saudita, dizendo que seu autodeclarado califado está se expandindo em terras sauditas e em outros 4 países. Desde que o Estado Islâmico lançou uma ofensa no Iraque no mês de junho, a Arábia Saudita enviou milhares de soldados para suas fronteiras. Nós estamos aliados à Ucrânia na anexação da Crimeia. Em relação à Organização Mundial de Saúde, temos o privilégio de pronunciar que a Arábia Saudita não há muita incidência de HIV, por conta de predominância do islamismo como religião, onde o Islã proíbe relações não matrimoniais, homossexualidade e uso de drogas injetáveis, devido à nossa religião ser rígida. O posicionamento do meu país é indefinido em relação à patente de AIDS. Em nome dessa delegação, deixo minha imensa gratidão por compartilhar o posicionamento da Arábia Saudita. A mesa agradece o senhor Caio Miranda, da Arábia Saudita. Convidamos agora a senhora delegada Letícia Ionemura, da Somália, a vir ao púlpito realizar a leitura de seu DPO. Excelentíssimas senhoritas secretárias-gerais da ONU, caros membros da mesa diretora e todos os chefes e membros de delegações que estão aqui presentes na primeira edição da CJ-ONU. A República Democrática da Somália é um país em governo transitório desde 2004. Porém, a situação é crítica. Falhas na administração política, devido à falta de recursos, atualmente sendo providenciados, e incapacidade de cessar os conflitos internos. Não há mais alianças oficiais com nenhum país, devido aos intensos conflitos, porém, as alianças com blocos econômicos e geopolíticos, como a Cúpula América do Sul, países árabes, a União Africana e a Associação de Países da África, Caribe e Pacífico, existem. Considerando a questão dos crimes de guerra do Estado Islâmico, cada vez mais frequentes, o Conselho de Direitos Humanos da Somália se posiciona contra o terrorismo. A Somália foi vítima de uma facção terrorista no dia 20 de abril desse ano, quando um veículo transportava o funcionário de uma hospedagem para o escritório. No que se refere ao conflito entre Rússia e Ucrânia, qualquer possibilidade de guerra deverá ser evitada. O Conselho de Segurança Internacional da Somália zela pela paz e estará disposto a auxiliar com o acordo de paz entre os dois países. A Somália recebeu apoio da África do Sul em quantia de 13 milhões de dólares e estabeleceu relações diplomáticas com a mesma.
No que se refere ao comércio, a Organização Mundial do Comércio tem relações comerciais com o Omã e o Brasil, tanto em importações como exportações. É aliada ao IEM e à UAE. A Somália exporta, em sua maioria, animais, tais como ruminantes. Uma das barreiras técnicas impostas é a proibição da entrada de armas de fogo no país, para zelar pela segurança e evitar quaisquer riscos que a população possa correr. A Somália, portanto, é contra a quebra de barreiras técnicas. Obrigada pela atenção de todos e encerro meu discurso. A mesa agradece a senhora delegada Letícia Yonemura, da Somália. Convidamos a senhora Aline Lupato, da África do Sul, a vir ao púlpito realizar seu pronunciamento. Honrável secretária-geral das Nações Unidas, senhora Giovana Gregório e Lígia Borges, respeitáveis presidentes da Assembleia Geral Matheus Moricone, Natália Vicentim e Sabrina Claros, e a todos aqui presentes na primeira simulação da CJ-ONU organizada pelo Colégio Crescer de Jundiaí. A África do Sul é uma república presidencialista que segue as bandeiras do ANC, que domina a cena política do país e de sua redemocratização. As principais ações do partido para as pastas internacionais estão concentradas no desenvolvimento, na cooperação econômica internacional, na defesa dos direitos humanos, na expansão econômica e no desenvolvimento de relações com o continente africano. A Organização Mundial do Comércio, no governo sul-africano, administra com rigidez a importação de bens por questões de segurança para que não haja comercialização de armas, incluindo suas partes, peças e munições, e proteção ambiental, de interesse público e de saúde pública. Possuímos também interesse estratégico no petróleo e em óleos minerais. Adicionalmente, a África do Sul impõe controles às importações de produtos usados. As importações de vários produtos agrícolas são controladas por questões sanitárias de saúde animal. Em relação ao conflito entre a Rússia e a Ucrânia, a República da África do Sul se mantém preocupada com a situação na Ucrânia e apoia a solução diplomática para o fim do conflito e que a paz se mantenha duradoura entre as nações vizinhas. Segundo a Organização Mundial da Saúde, a AIDS chegou a matar cerca de 250 mil pessoas no ano passado. E, atualmente, 1 em cada 10 sul-africanos é portador do vírus HIV. Em 1994, Mandela assumiu o poder propagando a integração pacífica entre brancos e negros, em torno de um mesmo ideal. Foi criado um espaço comum abolindo o apartheid. Sendo a questão dos direitos humanos colocada de maneira muito expressiva neste processo, nenhum cidadão sul-africano ou estrangeiro naquele espaço poderia sofrer com a discriminação. Todos estão protegidos pela Constituição e pelo respeito dos direitos humanos. A África do Sul é o país em que a discriminação social obteve um sistema de superação que foi longe. Criou um país ao qual povos aceitaram que possuem um destino comum em que partem de uma mesma nação, criando um espaço no meio em que todos têm um lugar pertencente. Quero deixar meus agradecimentos em nome das delegações da África do Sul que aqui represento, onde acreditam ser os pilares da democracia e respeito ao povo africano. Obrigada. A mesa agradece a senhora delegada Aline Lupato, da África do Sul. Convidamos o senhor delegado Matheus Fonseca, da Síria, subir ao púlpito fazer seu pronunciamento. A República Árabe da Síria cumprimenta a mesa diretora da Assembleia Geral das Nações Unidas e também a secretária e a vice-secretária das Nações Unidas. Nós, a República Árabe da Síria, representamos um dos países mais importantes do mundo árabe e prezamos por garantir a segurança nacional, aumentando a influência entre nossos vizinhos árabes e garantir o retorno das colinas de Golã, sendo entre os nossos principais objetivos em nossa política externa. O futuro da nossa república está ligado à paz com Israel, que só será atingida quando ocorrer a devolução das colinas de Golã, tomadas por forças israelenses no ano de 1967. Com a ditadura existente no país, garantimos o bem-estar da população e autoritarismo contra ataques vindos de outros países e até mesmo de grupos rebeldes,
ao controlar os veículos de informação que poderiam causar riscos à segurança síria. Nossa república se mantém aliada à Rússia e à China, formando desde assim o eixo da resistência. Nosso governo é totalmente a favor do acordo para a quebra de barreiras técnicas no comércio mundial, uma vez que isso seja crucial para a revitalização de nossa economia. Somos a favor de acordo com a cura da AIDS, pois no nosso país existem muitos pesquisadores buscando a cura para esta doença. Em relação aos crimes de guerra ocorridos no Estado Islâmico, somos totalmente favoráveis a uma intervenção militar sobre os rebeldes, para que possamos garantir o bem-estar de nossa população. Já em questão à anexação da Crimeia, a Federação Russa, nós nos posicionamos a favor, pois é favorável para com a Rússia, que se mantém aliada com a nossa federação. Com isso, o Estado sírio encerra o seu discurso e agradece a oportunidade de fala nessa reunião da Assembleia Geral das Nações Unidas e a todas as outras delegações participantes do mesmo. A mesa agradece o senhor Matheus Fonseca, da Síria. Convidamos agora a senhora delegada Isabela Palhares, da Espanha, a vir ao púlpito realizar a leitura do seu DPO. Bom dia, senhores delegados, mesa e secretariado. O Reino da Espanha apresenta boa qualidade de vida, saúde, tecnologia de ponta, altos índices de DH, tornando-se um forte competidor. No que diz respeito ao crime de guerra, só será crime a partir do momento que um conflito ataca voluntariamente seu oponente a seu território. O Reino da Espanha está lutando para sair dos conflitos internos, que caracteriza-se pelo fato de soldados israelenses estarem decapitando sírios e civis. Durante o conflito no Iraque, em 2014, o ISIS lançou dezenas de vídeos mostrando maus tratos contra civis, muitos dos quais tinham sido aparentemente direcionados com base na religião das pessoas. No que diz respeito ao comércio, nós, o Reino da Espanha, somos um país que vem tornando-se cada vez mais competitivo. E devido à nossa proximidade com Portugal, ganhamos um aliado. Sendo uma potência, estamos entre os maiores exportadores e importadores de produtos, desafiando assim outras. Conseguindo superar a crise, entramos novamente no mercado, alcançando a confiança e investimentos estrangeiros. Sobre o conflito entre Rússia e Ucrânia, defendemos os ucranianos, devido a estarem agindo de forma pacífica, enquanto o governo russo não. Esse conflito caracteriza-se pela Rússia estar prezando os gasodutos e bases militares de sua vizinha. Temos uma das melhores qualidades e eficiência na área da saúde. Estamos envolvendo uma vacina contra a AIDS, que está sendo testada, porém já passou pela primeira fase com muito sucesso. Temos grande quantidade de medicamentos, várias patentes contra a AIDS, concordando assim com a quebra de patentes de medicamentos, que é uma das coisas consideradas essenciais à saúde pública para todos os países em desenvolvimento, que tentam criar sistemas contra a AIDS. O Reino da Espanha decidiu a melhor maneira de ajudar o mundo. Muito obrigada. A mesa agradece Isabela Palhares, da Espanha. E, senhores delegados, novamente a mesa volta a pedir, faltam poucos países, por favor, permaneçam em silêncio, respeitem o DPO de seus aliados. Convidamos o senhor delegado Bruno Lourenço, da Suíça, a vir ao púlpito realizar seu pronunciamento. Bom dia a todos. A Suíça, sabendo dos problemas do Estado Islâmico, que causa guerras e mortes por todo o mundo, está tomando providência e mostrou estar interessada para que a violência dos terroristas acabe. Portanto, outros países devem seguir o exemplo da Suíça, tomando medidas preventivas de prender supostos terroristas para que se diminuam as guerras. Sabemos que, para não sermos afetados mais gravemente pela crise da Ucrânia, é essencial acabarmos com ela. Sabemos que não há solução militar para o conflito e que o único jeito de acabar com o conflito é por meio de um diálogo político. A Suíça permanece com uma economia muito estável, com um produto interno bruto maior do que uma das grandes economias da Europa Ocidental. A Suíça tem um setor de serviços altamente desenvolvido, liderado por serviços financeiros de uma indústria especializada, de alta tecnologia. A respeito do sistema de saúde, a Suíça está cada vez melhor. Nosso sistema de saúde já passou por diversas reformas, sendo considerado uma das melhores da Europa. Dentre outros países, a Suíça possui as maiores indústrias farmacêuticas
e todos os cidadãos possuem seguro de saúde. Obrigado. A mesa agradece ao senhor delegado Bruno Lourenço, da Suíça. Convidamos o senhor delegado Pedro Furtado, da Ucrânia, a vir ao púlpito realizar seu pronunciamento. Bom dia a todos os presentes. A economia da Ucrânia é baseada na exportação de produtos agrícolas, como minério, ferro, milho, e dentre outras, e as barreiras técnicas e burocráticas têm retardado o desenvolvimento econômico ucraniano. A Ucrânia condena qualquer tipo de imposição ideológica e o uso do terrorismo como recurso para alcançar esse objetivo. Esperamos que esse tipo de ação seja reprimida e aguardamos fervorosamente o fim desse grupo extremista. A Ucrânia deseja o acesso a medicamentos para o vírus do HIV. Afinal, nosso país sofre com essa doença há algum tempo. O principal ponto a ser colocado pela República da Ucrânia é certamente o grande interesse russo em relação à Crimeia. Acreditamos que isso se justifica, pois seu posicionamento geográfico sai para o Mar Morto e é de extrema importância militar e econômica. Deve-se levar em conta o grande interesse da população em entrar para a União Europeia. Nosso governo é totalmente contra as ações separatistas e classificamos a aprovação de intervenção militar russa como uma declaração de guerra. Qualquer ação militar ocasionará consequências de proporções mundiais. O governo independente da Crimeia é ilegítimo. Não existe diplomacia para discutir o que é nosso. O diálogo não é uma opção. A Crimeia fica. E assim encerro o meu discurso. Obrigado pela atenção. A mesa agradece ao senhor Pedro Furtado, da Ucrânia. Convidamos agora o senhor delegado João Magalhães, dos Estados Unidos da América, a vir ao púlpito realizar seu pronunciamento. Senhora secretária-geral, senhora vice-secretária, colegas delegados, senhoras e senhores. Apresento-me diante do mundo como orgulhoso representante da América e do povo americano. Apresento-me diante de vocês, sabendo que Deus e a verdade estão ao meu lado. Inicio esse discurso parafraseando Lincoln. Os princípios mais importantes podem e devem ser inflexíveis. E talvez o mais importante desses princípios, é a liberdade. Liberdade pela qual lutamos e demos nosso sangue para conseguir. Liberdade que nos move, nos motiva e nos norteia. Não devemos, pois, deixar jamais de lutar para defendê-la a qualquer custo. Toda nação civilizada tem a responsabilidade de fazê-lo e não compete apenas à América lutar e sacrificar-se para levar as vítimas de terroristas e ditadores à democracia. Não obstante, não sou adepto ao discurso ingênuo de alguns que acreditam ser possível dialogar com terroristas. Reforço aqui a posição do presidente Barack Obama e creio que a única linguagem que esse povo entenda seja a da força. E, ainda mais, diante disso, pulso firme das nações civilizadas é condição sine qua non para que consigamos combater esse mal e conter a barbárie. Acerca da situação do leste europeu, com fortes ventos separatistas e conflitos, a América frisa que a soberania nacional deve ser, quando legítima, respeitada. E, portanto, é inviável o que vem fazendo os russos no território ucraniano, desrespeitando a Constituição do país e os acordos internacionais. Devemos nos empenhar para que a situação seja resolvida sem que haja necessidade de maiores confrontos. Em relação às patentes sobre medicamentos, considero de extrema importância que ela não seja quebrada, pois possui um papel fundamental no incentivo à pesquisa e no desenvolvimento do país. Considero também a área farmacêutica essencial e investimento nesse setor é imprescindível. A fim de melhorar as condições de vida de todo ser humano, de qualquer etnia ou nacionalidade, a América se posicionará em todos os debates com base nos direitos humanos, na democracia, na liberdade de expressão e nas liberdades individuais, corroborando assim com os princípios que a fundaram. Peço que se juntem a nós para que alcancemos esse objetivo comum. Agradeço pelo tempo cedido nessa edição da Assembleia Nacional das Nações Unidas. A mesa agradece o senhor delegado João Magalhães, dos Estados Unidos da América. Convidamos a senhora delegada Mariana Braz, do Reino Unido, a vir ao púlpito realizar seu pronunciamento.
Bom dia a todos. O Reino Unido é atualmente o 6º país com maior economia no mundo. Participante da União Europeia, campeão da liberdade econômica na Europa, tem desenvolvido a sua economia baseada em um Estado de direito forte, em um ambiente comercial aberto e um dos setores financeiros mais avançados do mundo. Com o mercado de trabalho relativamente liberal, para os padrões europeus, complementa um dos ambientes de negócio do mundo mais eficientes. O Reino Unido não participará dos ataques aéreos propostos pelos Estados Unidos no Estado Islâmico. O governo luta em várias frentes, mas, por enquanto, não pretende praticar nenhum tipo de violência. Porém, está disposto a atacar e acabar com o Estado Islâmico e tudo o que ele representa. Temos um alto investimento na área da saúde, sendo que uma boa parte do nosso PIB é gasta nesta área. Sendo assim, se tem uma boa qualidade. Nosso país preza pela saúde pública, que é permanentemente gratuita. Somos a favor da quebra de patentes da AIDS. Estamos preocupados com o conflito entre Rússia e Ucrânia, com estas tensões e decisões do parlamento russo para autorizar uma ação militar. Condenamos qualquer ato de agressão. Treinamos soldados ucranianos caso haja essa ação militar, mas não estamos fornecendo equipamentos letais. Não irá ter militares britânicos em combate. Encerro meu discurso e agradeço pela oportunidade. Obrigada. A mesa agradece a senhora delegada Mariana Braz, do Reino Unido. Convidamos o senhor delegado Vinícius Lima a subir ao púlpito da Venezuela, subir ao púlpito realizar seu pronunciamento. Excelentíssima Secretária das Nações Unidas, Excelentíssima Vice-Secretária das Nações Unidas, senhores e senhores, chefes de delegações. Em questão, em nome de todo o povo do meu país, gostaria de agradecer a participação da Venezuela e de todas as outras nações que aqui estão nessa Assembleia Geral das Nações Unidas. A República Bolivariana da Venezuela, junto aos países membros da Organização das Nações Unidas, compromete-se a defender a liberdade, a igualdade e a justiça da qual inúmeras regiões do mundo necessitam. Na reunião da ONU de 2015, a Venezuela aceita a proposta de discussão dos mais variados temas relacionados ao avanço dos ataques de autoria do Estado Islâmico, ISIS, no Conselho de Segurança, no Conselho de Direitos Humanos, ao conflito que assola o leste ucraniano no Conselho de Segurança Internacional, as patentes e medicamentos da AIDS e a crise diplomática gerada na Organização Mundial da Saúde, além da discussão sobre as técnicas de barreira econômica sobre alguns países na Organização Mundial do Comércio. Espera-se compreensão e respeito para que todas as nações possam ser ouvidas, lembrando que o objetivo é manter a paz entre os países. Em relação à compreensão e respeito, devemos notar a inegável estupidez acometida pelo Estado Islâmico na região da Síria e Iraque. Lembremos que esse grupo de nada representa a religião islâmica, pois esta apenas prega a paz e o respeito mútuo. Sobre o conflito gerado no leste da Ucrânia, primeiramente na região da Crimeia, vemos que os civis nada querem mais a não ser a paz. Mortes e fome estão cada vez mais comuns na região, que já sofre com o conflito entre pró-governos e separatistas. Por isso, uma intervenção militar não seria a melhor solução, e sim a anexação imediata da região pela Rússia, país que representa superioridade econômica e militar, podendo gerar crescimento na região. Na Organização Mundial do Comércio, a Venezuela é contra os bloqueios feitos pelos países denominados centrais, tais como Estados Unidos e França. Esse tipo de bloqueio apenas acarreta numa pior situação para quem vive no local. Lembrando que o capital precisa circular. As práticas protecionistas não visam nada mais senão a proteção do capital nacional e não envolve nenhum risco às exportações e importações de outros mercados. Em relação às patentes da AIDS, vemos que isso acomete de tensões diplomáticas que podem aumentar por questões óbvias. Além do fato de o número de infectados ser maior nas regiões mais pobres, as práticas conduzidas pelas empresas que detêm da tecnologia são contra os direitos humanos, uma vez que o lucro está acima da vida humana. Uma vez que o petróleo roda o mundo, todos os países terão que engolir o socialismo do século XXI. Em detrimento aos debates que acontecerão, peço a compreensão de todos os delegados para zelar pela paz. Agradeço a participação na Assembleia Geral das Nações Unidas. Prevemos uma boa discussão. A mesa agradece o senhor delegado Vinícius Lima, da Venezuela.
Senhores, a mesa diretora da Assembleia Geral da CJ-ONU agradece a participação de todos os senhores delegados e professores e declara encerrada a Assembleia Geral. Agora, por favor, atenção para os avisos. A organização da CJ-ONU pede para informar que a próxima atividade será início às 1h30 da tarde no Colégio Crescer, com a primeira sessão de debates. E aqueles delegados que participarão do almoço, o almoço, esse mesmo, será servido a partir de meio-dia no colégio. Obrigado a todos. Ai, meu Deus do céu. Finalmente acabou.